Fala, meus queridos, tudo belezinha? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força. E se você não é inscrito, se inscreve no canal. No vídeo de hoje a gente vai escalar o nosso time de valorização, bons e baratos e tiro curto para a 34ª rodada. São 3 times, então o negócio tem que ser rápido. Simbora lá para a escalação então. Pessoal, recadinho rápido. Para quem gosta aí de ligas apostadas, ligas de tiro curto, certo? Cartoladacerta.com.br. É só vir aqui no site, se cadastrar, depois você inclui quantos times você quiser, paga R$5 a inscrição e concorre a uma bolada. E o bom do site é que o site é recente, ou seja, a concorrência é menor, né? Diferentes sites mais badalados aí, né? Você não vai receber um prêmio tão grande assim, mas em compensação vai ter mais chance de ganhar, certo? Então, cartoladacerta.com.br. Quem tiver interessado é só ir lá no site, se cadastrar. O Rony e sua equipe vai lhe atender muito bem. cartoladacerta.com.br, né? Time olha o Mané Cartola Cifrão. Conseguimos 9,60 cartoletas, né, de patrimônio. Estávamos com 431, fomos para 441. Vamos dar uma olhadinha aqui no ranking nacional. Houve evolução aqui na nossa posição. No ranking nacional por patrimônio. Vamos lá. Ó, posição 292 do nacional. Se eu não me engano, perdemos uma posição. A gente estava em 291. Agora na reta final tá bem puxado, mas é uma posição privilegiada aí. Tá entre os 300 times mais ricos aí do Cartola, né? Vamos lá vender o nosso time. Simbora aí para a escalação do nosso time de valorização para a 34ª rodada. Vamos lá então para o nosso time de valorização aí para a 34ª rodada. Como a gente sempre faz, a gente deixa os times prontos, né? Que são 3 times. E vamos dar uma devagada aqui e falar um pouquinho de cada um deles, certo? Todos os jogadores aqui estão bem desvalorizados, tá? E os que têm uma pequena valorização, mesmo assim, ainda precisam de pouco para valorizar nessa rodada, certo? A gente vai com o Tadeu no gol. Se a gente colocar aqui no nosso olheiro FC e filtrar goleiros mínimos para valorização, tá? A gente vai perceber que tem alguns goleiros que estão bem mais desvalorizados do que o Tadeu, certo? Mas não tem o potencial que ele tem, certo? O Tadeu anda rebatendo bastante bola, anda espalmando muita bola. É um dos goleiros com o maior número de defesas difíceis na competição. Se não for o maior número, né? Tá com uma média de 6,53 jogando em casa. Precisa fazer 1,1 para começar a valorizar, tá? E as pontuações do Tadeu dentro de casa credenciam ele aí pro nosso time de valorização do canal, certo? Bahia série em média aí, ó, 5,04 para goleiros adversários quando joga fora de casa. Então tem tudo aí pro Tadeu ir bem. Nossos zagueiros. Nosso primeiro zagueiro vai ser o Luiz Otávio, segundo zagueiro mais desvalorizado, certo? Precisa fazer menos 1,1, tá? Tem uma média de 3,81 jogando em casa, tá? Melhorou muito as últimas pontuações dele, jogando dentro da Arena Castelão, certo? São Paulo aí cede 4,93 em média para zagueiros adversários, né? Justamente pela dificuldade que São Paulo tem de marcar gols fora de casa. Andou marcando aí nas últimas partidas, mas ainda não me convence muito o ataque do São Paulo, certo? O nosso outro zagueiro vai ser o Gustavo Henrique. Tem um confronto favorável contra o Cruzeiro. O Cruzeiro não vem bem, andou empatando muitas partidas. E o Santos vem de 4 vitórias consecutivas. Está jogando muito bem dentro da Vila Belmiro. O Gustavo Henrique está com uma média de 4,57 jogando em casa. Precisa fazer menos 0,3 para começar a valorizar. É bem verdade que negativou nas últimas 2 rodadas em casa, certo? Muito porque perdeu o SG, tá? Mas antes disso vinha pontuando muito bem dentro de casa. Então eu vou apostar no Gustavo Henrique pelo confronto. O Cruzeiro está bem mal, tá? Vi o jogo do Cruzeiro contra o Avaí e não me agradou, né? Um time como o Cruzeiro com aquele plantel não conseguiu vencer o Avaí dentro de casa é complicado, tá? Então eu vou apostar no Gustavo Henrique. O Cruzeiro série média 2,34 para zagueiros adversários. Isso não é muita coisa, bem verdade, mas é bem mais do que ele precisa aqui para começar a valorizar e a média dele também está acima disso, tá? Credenciando ele no nosso time de valorização, certo? Nas nossas laterais, a gente vai com os laterais do CSA, o Apodi e o Carlinhos, certo? O Carlinhos, inclusive, é o lateral mais desvalorizado para essa rodada. Precisa fazer 1,7 para começar a valorizar. Tem uma média muito boa em casa, 6,48. Vai enfrentar a equipe do Fluminense, tá? É confronto direto ali por rebaixamento. Mas o Carlinhos, tirando a última rodada que negativou, até então era o lateral mais regular jogando dentro de casa. Não fazia grandes pontuações, mas sempre estava ali na média de 5, 6, 7 pontos, certo? Mesmo perdendo o SG. O Fluminense série média de 4,91 para laterais adversários nos últimos 5 jogos. Acredito que tem tudo aí pro Carlinhos ir bem, certo? O outro lateral, como eu falei, é do CSA também, vai ser o Apodi. O Apodi precisa fazer 0,3 para começar a valorizar, tá com uma média de 4,04
jogando dentro de casa. O Apodi todo mundo sabe que não tá jogando mais de lateral, né? No CSA tá jogando como um ponto avançado com o Argel, né? Por isso que aqui que vira e volta ele dá uma mitada, porque ele anda fazendo gols e dando assistência. Devido a esse potencial ofensivo agora que ele tem dentro da equipe do CSA, eu tô escalando ele, tá? E como a gente viu anteriormente aí, o Fluminense cede em média 4,91 para laterais adversários. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso meio de campo. Nosso meio de campo é o Jonathan Gomes, do CSA também, Léo Senna e o Edenilson, certo? Vamos vir aqui no nosso olheiro FC e botar meias mínimos para valorização, certo? O Jonathan Gomes é o terceiro meia mais desvalorizado para a rodada. Precisa fazer menos um ponto para começar a valorizar. Tem uma boa média em casa, 5,46. Confronto contra o Fluminense vai ser um confronto complicado, mas geralmente aí, dentro de casa, o CSA anda mandando bem os seus jogos. Foi mal na última rodada dentro de casa, isso é bem verdade, né? Na derrota de 3-0 contra o Vasco da Gama, mas nos demais jogos vinha confirmando bem as vitórias, ganhou do Avaí, ganhou do Internacional, ganhou do Corinthians, empatou com o Atlético Mineiro, então vinha jogando muito bem dentro de casa. Tanto é que nessas rodadas que eu acabei de citar, o Jonathan foi muito bem, inclusive fazendo gol e dando assistência, porque ele é o cobrador oficial de pênaltis aí do CSA. Tem tudo para valorizar bem. O Fluminense é de média 2,3 para meio campistas adversários, certo? Que é bem mais do que ele precisa para começar a valorizar, assim como a sua média. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nosso outro meio de campo é o quinto meio de campo mais desvalorizado para a rodada. Vai ter um confronto dificílimo contra o Palmeiras. Até acredito que o Palmeiras, dentro do Aliança Parque, aí, tem tudo aí para ganhar esse jogo do Grêmio. O Grêmio é uma excelente equipe, mas o Palmeiras aí tá numa arrancada final e dentro de casa anda confirmando as vitórias. O Alisson tá bem desvalorizado, precisa fazer menos 0,3. Tá? É um jogador muito polivalente, pontua em vários scouts, tem a bola parada a seu favor, bate escanteio, algumas faltas, tá? Joga melhor fora de casa do que dentro, tá? Tem uma média fora de casa de 5,43 e realmente nos últimos jogos vem entregando bons pontos, certo? Palmeiras aí cede em média 1,45 para meio campistas adversários. Eu acredito aí que tem tudo aí pro Alisson valorizar e valorizar bem. Nosso terceiro e último meio de campo, mais um pouquinho, vai ser o Léo Senna. Tem um confronto aí meio complicado aí contra o Bahia, mas o Léo Senna tem uma regularidade tremenda. A média dele dentro de casa e fora é praticamente a mesma. Em casa ele está com uma média de 4,98, precisa fazer 0,4 para começar a valorizar. É o meio de campista com maior número de roubada de bola, 74 em 27 jogos. É muita coisa, isso é quase 3 por partida. Quando ele consegue roubar uma média de 2, 3, 4 bolas para cima numa mesma partida, ele costuma pontuar muito bem, certo? Bahia série média 3,2 para meio campistas adversários. Isso é muito bom, certo? Então o Léo Senna aí tem tudo para ir bem e valorizar bem também. Ok? Vamos dar uma olhadinha no nosso ataque. Nosso ataque aqui eu vou com o Cirino, com o Michael e com o Guerreiro, certo? Vamos dar uma filtrada aqui no nosso olheiro FC em atacantes e ver quais que estão os mais desvalorizados. O Cirino é o atacante mais desvalorizado para essa rodada, está muito desvalorizado, menos 3 pontos. As médias do Cirino fora de casa são melhor do que dentro de casa, 5,12, certo? Ele está desvalorizado porque ele perdeu o pênalti na última rodada e negativou, mas fora de casa aqui o Cirino geralmente consegue fazer pontuações boas, principalmente quando faz gol e dá assistência. E como o Galo tem uma defesa um pouco frágil, mesmo jogando em casa, e o Furacão é um time muito ofensivo, né? Tem tudo aí pro Cirino ir bem, tá? O Galo cede em média 3,05 para atacantes adversários. Então acredita aí que o Cirino deve valorizar e valorizar bem nesse jogo. Se fizer gol então imitar, vai valorizar 2, 3 cartoletas no mínimo. Nosso outro atacante aqui vai ser o Michael, o quinto atacante mais desvalorizado para a rodada, precisa fazer 0,6. Apesar de ser um confronto complicado, o Michael dentro de casa tem atuações muito boas, tem uma média de 5,84, mantém uma regularidade tremenda e se fizer gol e der assistência, tem chance de imitar, né? E muito bem, é um jogador bem polivalente, com muita movimentação e velocidade, procura o drible, certo? Sofre bastante faltas, finaliza bastante, tá? Então é um bom jogador para cartola, tanto é que ele não negativou ainda jogando dentro de casa, tá? O Bahia série média 3,74 aí para atacantes adversários. Tem tudo aí pro Michael e bem aí nessa rodada. E o nosso último atacante, eu iria até com o Potker, tá? Mas como vocês vão ver lá na frente, eu vou com ele no time de bons baratos. Aqui eu vou dar uma chance pro Guerreiro, tá? O Guerreiro precisa fazer 1,4 para começar a valorizar. Não é muita coisa? Não, não é muita coisa. Mas o Guerreiro tá com uma média de 5,11 jogando dentro de casa. É o jogador mais avançado do Internacional. O confronto contra o Fortaleza favorece, tá? Historicamente, nos últimos jogos aí do Internacional e do Fortaleza dentro do Beira-Rio, o Inter tem vencido esses jogos e tem vencido bem com placares aí elásticos de 2, 3 jogos, tá? Nos últimos anos. O Guerreiro negativou no último jogo, tá? Vinha pontuando razoavelmente bem por ser um jogador estático, né? Que depende muito de gol e assistência, até que estava fazendo alguns pontos sem gol e assistência, certo? Mas como o Fortaleza aí, ó, cede 3,4 para atacantes.
e a média dele é 5.11 e eu acredito que é um dos confrontos mais favoráveis para a rodada, ainda mais se levar em consideração que o Zé Ricardo deu uma passadinha esse ano lá no Fortaleza, né? Ficou poucos jogos, mas conhece um pouco o time, né? Então tem tudo aí pro Inter ir bem. Ainda mais levando em consideração o histórico também que eu falei de confrontos, né? Que o Inter leva uma certa vantagem. E o Guerreiro tá precisando fazer apenas 1.4. Então tô contando aí com o Guerreiro fazendo um gol aí, tem tudo para ele ir bem, tá? E de treinador, como eu tô com 3 jogadores do CSA e o Argel é o treinador mais desvalorizado para a rodada, precisando fazer 0.1 para começar a valorizar, eu tô indo com ele, tá? Ele tá com uma média de 3.4 em casa, não é uma média muito grande, certo? Mas o Fluminense cede em média 4.85 para treinadores adversários quando joga fora de casa. Inclusive aqui, ó, cedeu bons pontos aqui pro Jesus e pro Adson Batista do Ceará, né? O Ceará andou melhorando muito dentro de casa. Então acredita aí que tem tudo para ir bem, né? O Argel. E se não sofrer gols mesmo, vai valorizar e vai valorizar bastante, tá? Com isso a gente aí fecha o nosso time. Eu estou indo com o Jonathan Gomes de capitão. Poderia ir com qualquer outro, porque, como eu sempre costumo dizer, pontuação para esse time não interessa. Esse time tem o objetivo de fazer de 10 a 15 cartoletas por rodada e vem cumprindo esse objetivo. Tá faltando aí 5 rodadas para terminar o campeonato e já estamos com 441 cartoletas. O nosso objetivo é chegar em 500 cartoletas e, claro, também a gente tinha o objetivo de chegar entre os 100 times mais ricos de cartola. Acredito que não vai dar mais, tá? Já está no final da competição, mas a posição ali 291, né? Ou 292, se eu não me engano, estando entre os 300 times mais ricos de cartola, é uma posição muito boa também, certo? Então tá aí o nosso time de valorização, custando 100 cartoletas, ponto 37, um time bem acessível, tá? Para quem ainda busca valorização, né? Esses dias me perguntaram, Fabiano, por que tu ainda faz vídeo de valorização? Eu assim, gente, eu não posso deixar de fazer, porque tem gente que joga cartola só para valorização, tem ligas pagas só para valorização, né? Então não tem como deixar, tá certo? Então esse aí é o nosso time de valorização para a 34ª rodada. Feito? Bom, agora com o nosso time aí de bons e baratos do canal, né? Se tu diz, mané, bebê de bons e baratos. Fez 60.44 na última rodada. Um time de bons e baratos aí, acredito que não foi uma pontuação ruim, foi até uma pontuação razoável. A gente levar em consideração que o bons e baratos do canal aqui é raiz, né? Ó, bons e baratos custando 100 cartoletas. Não é um bons e baratos de 120, 130, 140 cartoletas. Então realmente é bons e baratos raiz, tá? Esse time de bons e baratos do canal, tá? Então até acredito que fizemos uma pontuação razoável. Acertamos em cheio em alguns jogadores, né? Como o Reuela, né? Assim como o Paulão também que fez gol, acertamos, certo? O Elton Paulista deu assistência, foi bem, tá? O Rony também deu assistência, foi bem. Cavalieri, apesar de sofrer gol, ainda fez alguma pontuação. Então assim, acho que no geral aí foi razoavelmente bem. Mas vamos vender nosso time aí de bons e baratos, né? Escalar ele aí para a próxima rodada. Só esse aí então vai ser o nosso time de bons e baratos do canal para a 34ª rodada, custando apenas 100.98 cartoletas, né? Como eu falo, um bons e baratos raiz, um time bem acessível. Por quê? Porque esse time aqui serve de suporte para o seu time principal. Você vai lá fazer a sua escalação, né? Porque geralmente os jogadores mais caros são os que têm as melhores médias, são os que têm mais chance de imitar. Faltou cartoleta, vem aqui pegar um outro jogador, né? Que na maioria das vezes são jogadores bem acessíveis, bem baratos, tá? Estou priorizando aqui 2 confrontos praticamente, né? O Internacional contra o Fortaleza, né? Que tem um histórico bom aí do Inter dentro do Beira-Rio contra o Fortaleza, né? Nos últimos anos aí vem ganhando bem seus jogos, né? Sem contar aqui que o Zé Ricardo teve uma passagem agora pelo Fortaleza esse ano e conhece um pouco o Fortaleza e deve ajudar aí nesse confronto, tá? E também estou apostando no Santos dentro da Vila Belmiro, né? Que vem de 4 vitórias consecutivas contra a equipe do Cruzeiro, que não conseguiu ganhar do Avaí na última rodada, vem empatando muitos jogos, né? Então acredito que o Santos deve ser favorito para essa rodada aí. E tem outros objetivos, né? O Cruzeiro tá buscando aí, brigando para sair do rebaixamento e o Santos está querendo galgar mais posições aí, né? Porque nessa reta final aí, acredito que o Flamengo vai ser campeão e ninguém vai alcançar ele. Isso aí é quase certo, né? Então o Santos de repente vai buscar ali a segunda colocação, uma posição um pouco melhor, porque rola dinheiro, né? Quanto melhor colocado você ficar aí no final do campeonato, você ganha mais, né? A premiação é maior, certo? Então eu tô centralizando aí em 2 confrontos, Internacional, tá? Contra o Fortaleza e o Santos contra o Cruzeiro, tá certo? Então custando 100.98 cartoletas. Esse aí é o nosso time de bons e baratos do canal, tá? Botei o Marinho de capitão, porque pontuação para esse time de bons e baratos não é tão importante assim. Como eu falei, vou repetir, é um time que serve de suporte para você pegar um ou outro jogador aí para encaixar no seu time principal na falta de cartoletas, tá certo? E outra coisa, eu só não vou falar de todos os jogadores, porque todos esses jogadores aqui, todos, sem exceção, todos eles foram falados no time do vídeo principal, né? Porque lá eu consigo dar
2, 3, 4, 5, 6 opções por posição, tá? Então quem quiser saber o real motivo e a escalação de cada um deles, com pontuações médias conquistadas dentro e fora de casa, pelos pontos cedidos pelo adversário, entre outras coisas, é só ir no cardzinho aqui em cima aqui, ó, e dar uma olhadinha lá no vídeo do time principal. Pessoal, vamos então pro nosso timezinho de tiro curto aí, né? É isso, um monstro, mané. Fez 72.62 na última rodada. Não foi uma pontuação ruim, mas para um time de tiro curto não é isso que a gente espera, né? A gente espera que um time de tiro curto sempre passe dos 100 pontos, tá? Inclusive esse timezinho de tiro curto aqui, eu uso ele em algumas ligas, né? Que eu brinco aí apostadas, certo? E teve duas questões aqui, ó, três, né? Então, por isso que o time de tiro curto tem que ser bem encaixadinho, tá? Se o Cavalieri não toma gols da equipe do Atlético, certo? O Atlético ganhou de 1-0, bem sofridinho. Se o Santos não toma aquele gol do São Paulo, que vinha com muita dificuldade de fazer gols fora de casa, tirando aquele 3-0 contra a Chape, né? E se o Bozelli conseguisse pelo menos dar uma assistência ou pontuar um pouquinho mais, esse time aqui tinha passado de 100 pontos e eu tinha ganhado pelo menos 2 ligas que eu estava participando, que o pessoal que ganhou as ligas apostaram nessa rodada aí, a pontuação média aí foi 105, 106, no máximo 110 pontos, tá? Então o time de tiro curto é detalhe, certo? Mas você tem que arriscar, certo? Você tem que arriscar. Mas vamos vender. Vamos ver esse timezinho de tiro curto aí, vamos escalar aí. Aí pessoal, esse aqui é nosso time de tiro curto do canal, tá? Daí muita gente vai perguntar, tem gente que já me perguntou, ô Fabiano, pra que serve tiro curto? O que é esse time? Não sei o que. Daí eu falo sempre que é um time de uma rodada só, né? É um time onde tu arrisca mais, né? Onde tu concentra mais as suas apostas pra ver se dá certo. Certo? Isso daí também pode ser um time usado aí pra quem tá bem atrás nas ligas aí, precisando tirar 30, 40, 50, 60 pontos ou até mais. Né? Só que até aquela tal coisa, pode ser arriscado, pode dar certo, mitar, passar de 100 pontos, como pode dar tudo errado. Percebam que aqui eu estou centralizando 3 confrontos, né? O Internacional contra o Fortaleza, o Santos contra o Cruzeiro e o Palmeiras contra o Grêmio, que é um jogo dificílimo, tá? Mas o Zé Rafael vem aí crescendo de produção aí, vem melhorando bastante, voltando a ser aquele Zé Rafael de outros cartolas, né? Assim como o Dudu gosta de jogo grande, né? O maior pontuador dentro do Aliança Parques. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Vai ser dentro do Aliança Parques mesmo. Dentro da Arena do Palmeiras, certo? Então vale muito a pena aí, né? E os demais aqui jogadores realmente são de Santos e de Internacional, que eu acredito que são os confrontos mais favoráveis para a rodada, devido à fragilidade aí do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tá complicado, vem empatando muitos jogos, mas tá difícil aí, tá aí brigando pelo rebaixamento, né? Assim como o Internacional contra o Fortaleza, que o Fortaleza joga muito bem dentro de casa, mas fora já não atua tão bem assim. Sei que Fortaleza costuma tirar o SG de muita gente, mas o confronto aí nos últimos anos de Internacional e Fortaleza dentro do Beira-Rio favorece bastante o Inter, tá? Inclusive o Inter dificilmente tomou gols aí nos últimos jogos dentro do Beira-Rio contra o Fortaleza e geralmente ganha os confrontos com mais de 2 gols. Por isso que eu tô apostando aí no histórico, certo? E claro, eu tô colocando o Santos aqui como capitão, porque geralmente é o goleiro de capitão que diferencia nessas ligas de tiro curto. Você vê aqui, ó, pontuação média, tá? No nosso olheiro FC aqui, ó. Cedidas e conquistadas por goleiro nas últimas 3 rodadas. Olha a enormidade de pontos cedidos pelo Atlético Mineiro nos últimos 3 jogos jogando dentro de casa. Certo? E o Atlético Paranaense vem pontuando bem, tá? Com goleiros fora de casa. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui em defesa difíceis, só para justificar a escalação, tá? Já tem lá no time do vídeo principal, mas eu vou mostrar aqui, ó, defesa difíceis. Olha só. Depois do Santos, o Atlético Mineiro é o time que mais cedeu defesas difíceis jogando dentro de casa. Certo? Então no confronto aqui novamente, aqui aparece o Santos novamente. Então o Santos tem um potencial aí bom para a rodada, se conseguir segurar ali o ataque e o meio do Galo, né? Eu tô colocando também o Santos porque o Galo ali tem o Otero, tem o Casares, tem jogadores que chutam em média e longa distância, né? Isso vai facilitar bastante a defesa difícil para ele, né? Vai proporcionar, tá certo? Então esse aí é o nosso timezinho do canal, né? Para tiro curto, para quem precisa aí recuperar pontuações nas ligas aí, já que tá chegando perto do final, e para quem gosta de jogar aí ligas apostadas, né? Liga de uma rodada só. Tá feito? 153.40 cartoletas. Só aí estão, né? 3 times aí escalados. Time de valorização, bônus, barato, tiro curto do canal. Tá? Já foi escalado já o time do vídeo, time principal, né? Lá dá pra dar 3, 4, 5, 6 opções por posição. Quem não assistiu ainda é só dar uma olhadinha aí na descrição, né, do vídeo. Deve ter um link aqui embaixo, tá certo? Vai ter live, tá? Só não sei ao certo ainda se sexta-feira ou se sábado. Mas a tendência é que vai acabar sendo sexta-feira mesmo aí no período da tarde, talvez aí a partir da 1 hora da tarde. Não posso cravar aí nem dia nem horário com vocês, mas aí quem já é inscrito é só ativar o sininho das notificações, né? Eu acho que lá de cá. E vai ser notificado assim que eu entrar ao vivo, tá certo? Então quem gostou desse vídeo, deixa aquele like, dá essa força pra gente, fortalece aí o canal, ajuda bastante. Quem não conhece o canal ainda, tá conhecendo agora e não é inscrito, se inscreve. Eu sei que tá no final do ano aí, cartola, mas vale a pena, né? A gente continua junto aí até o final do ano tentando imitar e ajudando você a escalar no seu cartola, né?
Já ficamos já para ano que vem, porque Cartola é um vício, né? É uma cachaçinha. Com certeza ano que vem deve ter, todo ano tem, né? Deve ter aquele mistériozinho, mas vai acabar tendo com certeza. Tá bom, gente? Então até a live, só não sei a data ainda, tá? Um grande beijo no coração. Vamos que vamos. Fui.